Primeiro benefício é a aposentadoria por invalidez. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar as principais características, né, de cada benefício que nós vamos passando, e aí depois eu passo artigo por artigo para a gente fazer a explicação. Tá? Então vamos lá, o que se dá, quando é que se dá o deferimento da aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez ela é conferida ao segurado que fica incapacitado de desempenhar qualquer tipo de atividade laboral e também que foi insuscetível de reabilitação profissional. Esse benefício, ou seja, o segurado só recebe esse benefício se ele não puder desempenhar nenhum tipo mais de atividade laboral, nenhum tipo de atividade que ele possa trabalhar. Então a perícia constata isso, ele está totalmente inválido e ele recebe a aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez, ela pode ser antecedida, ou seja, ela pode ser precedida ou não de auxílio-doença. Ou seja, a perícia pode entender que ele deva entrar em auxílio-doença primeiro e depois, se for o caso, constatado que ele realmente não tem condição nenhuma de trabalho, ela converte o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Mas tem certas situações em que ele já entra direto na aposentadoria por invalidez. Tá? Então ela pode ser precedida ou não do auxílio-doença. Outra questão, doença pré-existente. Né? O que seria isso? É a situação do camarada que já está doente antes de requerer o benefício. Isso tem alguma repercussão no deferimento do benefício? Depende da situação. Então, por exemplo, imagine que ele já tem uma doença, o exemplo que eu costumo dar é a pessoa que tem AIDS, por exemplo. Ele tem AIDS, só que essa doença não incapacita ele para o trabalho. Ou seja, ele trabalha normalmente, toma lá seus remedinhos e trabalha normalmente. A doença se agrava e ele não tem mais condições de trabalhar. Essa é a primeira situação. A segunda situação, ele já está doente de forma grave, ele não tem como trabalhar. Resolve se filiar à Previdência para tentar a aposentadoria por invalidez. São duas situações distintas. Qual a situação que vai levar a perícia ao deferimento do benefício? É a primeira. Porque na segunda, ele está se utilizando de artifício. Ou seja, está se utilizando de má-fé. Ele se filia à Previdência já sabendo que está num estado terminal ou num estado de gravidade tal que ele já não possa trabalhar. Na primeira situação, não. Ele estava trabalhando apesar de estar doente, ou seja, a doença não incapacitava ele para o trabalho. Por conta do agravamento da doença ou da lesão, é que se tornou incapaz. Então, a doença pré-existente, existe a possibilidade de deferimento do benefício desde que seja nessa primeira situação. Tá? Outra coisa. Data de início do benefício. A data de início do benefício, a gente vai ver que a gente tem que guardar o número 30 na cabeça. Eu vou falar aqui do número 30, do número 90. A aposentadoria por invalidez, vocês vão colocar o 30. Eu vou explicar por que daqui a pouco. Outra coisa. Perícia. A perícia tem que ser realizada periodicamente. O sujeito, ele não fica aposentado por invalidez sem passar por perícia. Então, de forma bienal, o INSS faz a perícia no segurado para assegurar que ele está sem condições de trabalho. De outra forma, se ele tem condições de voltar ao trabalho e volta de forma voluntária ou atestado pela perícia, a gente vai verificar aqui que existem as chamadas mensalidades de recuperação. Existem situações que o benefício não vai ser cessado de forma imediata, mas de forma paulatina. Né? Vamos então às regras aqui da aposentadoria por invalidez. Artigo 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, que é de 12 meses, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, ou seja, precedido ou não de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garante subsistência
e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. Parágrafo 1º. A concessão da aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo, segurar das suas dispensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Bom, então você está vendo que a legislação previdenciária ela não proíbe o segurado de levar um médico seu particular. Ele pode levar o médico, entendeu? E lá fica o médico da Previdência com o médico particular, sem problema nenhum, né? O parágrafo 2º traz a questão da doença pré-existente, que eu já tinha falado. Então, a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao RGPS não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Então, foi a situação que eu coloquei para vocês prática, né? Com agravamento ou então progressão, não tem problema. O que ele não pode é ter a doença pré-existente que já impossibilita ele automaticamente para o trabalho, tá? 44. A aposentadoria por invalidez consiste numa RMI calculada na forma do inciso 2 do caput do artigo 39 e será devida a contato de imediato da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto no parágrafo 1º. Qual é a RMI da aposentadoria por invalidez? Qual é o percentual? 100% do SB. Acabamos de ver isso. Parágrafo 1º, concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida. Então nós temos aqui, no artigo 44 caput, a primeira situação, com o auxílio-doença sendo precedido. Se o auxílio-doença for precedido, cessou o auxílio-doença, inicia a aposentadoria por invalidez, então a DIB vai ser no dia posterior à cessação da data do auxílio-doença. Agora, quando eu não tenho o auxílio-doença como precedido, as regras estão aqui no parágrafo 1º. 1. Ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da data da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrer mais de 30 dias. Lembra que eu acabei de falar para vocês do número 30? Que esse era o 30 que vocês tinham que gravar? Então, gente, qual é a situação? (30 dias esse período aqui. 16º aqui. A DIB vai ser no 16º dia, ou seja, a data do início do benefício, no 16º dia, se o requerimento for feito dentro dos 30 dias, a contar do afastamento. Se o requerimento for feito após os 30 dias, a DIB não é mais no 16º. A DIB vai ser na entrada do requerimento. Por isso a regra do 30. Fui afastado. Tenho 30 dias para requerer. Se eu fizer o requerimento dentro desses 30 dias, data de início 16º. Os primeiros 15 dias quem paga é a empresa. Não fiz o requerimento nos 30 dias. Passei, fiz no 35º. DIB no 35º. Data do requerimento. Ao segurado empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, especial, facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Nesse caso aqui, para os demais segurados, eu não tenho a questão do 16º dia. Data da incapacidade. Fiquei incapaz, afastado. 30 dias. Fiz o requerimento dos 30? Ótimo. DIB na data da incapacidade. Fiz o requerimento após os 30 dias? Data no requerimento, que é a data do início do benefício. Não tem dificuldade. Número 30. Está aparecendo propaganda eleitoral. 30.
Durante os primeiros 15 dias de afastamento consecutivo da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Então, a gente já está careca de saber isso, né? Essa história dos 15 primeiros dias. O INSS, para o empregado, só começa a bancar o auxílio, a aposentadoria por invalidez a partir do 16º dia para o empregado, tá bom? Temos aqui no parágrafo, no artigo 45, a questão do valor da aposentadoria, né? Nós tínhamos dito lá anteriormente que era de 100%, mas aí nós temos a outra situação, que é quando depende-se de outra pessoa. Então, o valor da aposentadoria por invalidez segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%, observado a relação constante do anexo 1 e 1, devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo, lembra que eu falei que era uma exceção ao limite máximo, e 2, recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. Consequência lógica, reajustei, também tem que fazer o recálculo, tá? O acréscimo de que trata o caput cessará com a morte do aposentado, não lhe incorporando ao valor da pensão por morte. É óbvio, isso é acréscimo personalíssimo. Se sou eu que estou doente, eu preciso de 25% para pagar essa pessoa que está me assistindo. Se eu faleço, eu vou dar direito à pensão por morte à minha companheira, à minha cônjuge. Ela não tem que receber 25% nenhum a mais, não. Isso era meu, não é dela. Então ela recebe só os 100zinho. Tudo bem? – 46. O segurado aposentado por invalidez está obrigado a qualquer tempo, sem prejuízo do disposto no parágrafo único, independentemente de sua idade, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação por ela prescrito e custeado de tratamento dispensado gratuitamente, exceto cirúrgico e transfusão de sangue, que são facultativos. Gente, não tem dificuldade nenhuma do artigo 46. O que eu vou chamar a atenção de vocês aqui em relação a esse exceto o cirúrgico é a transfusão de sangue, tá? Porque isso aqui, o INSS, ele não tem esse tipo de obrigação. Ou seja, submeter-se ao exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação por ela prescrito e custeado e tratamento dispensado gratuitamente, exceto cirúrgico e transfusão de sangue, que são facultativos. Então, não tem obrigação de dar esse tipo de tratamento. Então, cuidado com essa transfusão de sangue e esse procedimento cirúrgico que é facultativo, tá? Artigo 47, a gente começa já a entrar na situação de cessação do benefício, né? Cessou, porque o segurado entendeu que já pode voltar a trabalhar ou voltou a trabalhar, cessou porque a perícia determinou que ele tem que retornar, né, ao trabalho, cessou porque ele foi até a perícia, porque ele não tem conhecimento médico, então ele quis se precaver e foi até a perícia e disse, olha, estou bom, vamos fazer uma perícia? Artigo 47. O aposentado por invalidez que se julgar apto a retornar à atividade deverá solicitar a realização de nova avaliação médica pericial. Se a perícia médica do INSS ou concluir pela recuperação da capacidade laborativa, a aposentadoria será cancelada, observado o disposto no artigo 49. Nós já vamos chegar lá. Que é esse caso aqui, tá? Antes, vamos ao artigo 48. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá a sua aposentadoria automaticamente cessada a partir da data do retorno. Então, ele, por conta própria, retorna ao trabalho. Tô bem, tô legal, vou voltar ao trabalho. Cessa a partir da data do retorno. Aqui não tem choro. O choro está aqui no artigo 49. Aqui nós temos algumas situações em que o benefício não vai ser cessado de imediato. Ele vai continuar sendo pago por algum período, tá? Então vamos nessa. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, excetuando-se a situação prevista no artigo 48, que é o retorno automático, serão observadas as normas seguintes. 1. Gente, preste atenção nesses incisos, que isso é importante. Porque isso aqui é para confundir, tá? Quando a recuperação for total e conjunção aditiva
ocorrer dentro de 5 anos contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que antecedeu sem interrupção, o benefício cessará. Ele vai cessar nessas duas hipóteses. Mas para cessar nessas duas hipóteses, a recuperação tem que ter sido total e ocorrer dentro de 5 anos da DIB, da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença. Letra A, de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa ao se aposentar, na forma da legislação trabalhista. Bom, recuperação total dentro de 5 anos. Voltei para a mesma função, cesso de imediato. Após tantos meses, quantos forem os anos de duração do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez para os demais segurados. Vamos lá. Fiquei 4 anos em benefício. O que diz aqui? Após tantos meses, quantos forem os anos. Então, se eu fiquei 4 anos em benefício, após quantos meses vai cessar? 4 meses. Então, para os demais segurados, recuperação total e ocorreu dentro de 5 anos, no meu exemplo foi em 4, eu vou receber benefício por mais 4 meses. Depois cessa. Quando a recuperação for parcial, olha só, hein? Parcial ou ocorrer após o período previsto no inciso 5, que são de 5 anos, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade. Então, aqui, nós não temos adição de nada. É alternativa. A recuperação foi parcial, ou ocorreu após os períodos dos 5 anos, ou ele voltou para outra atividade, que não aquela que exercia antes. Como é que cessa? Aqui. Pelo valor integral durante 6 meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade, com redução de 50% no período seguinte, de 6 meses, e com redução de 75% no período subsequente. Gente, então olha só, bem tranquilo. Recuperação parcial, ou após o período de 5 anos, ou retorno à atividade que não exercia anteriormente. Recebo integral os primeiros 6 meses. Acabaram os primeiros 6 meses, redução de menos 50%. Acabaram os 6 meses, menos 75%. E aqui termina o benefício. Ou seja, o benefício só vai cessar 1 ano e meio depois dele ter tido recuperação parcial ou acima de 5 anos, ou voltou para atividade diversa. Cuidado para não confundir isso na prova, tá? Artigo 50. O segurado que retornar à atividade poderá requerer a qualquer tempo novo benefício, tendo este processamento normal. Se o segurado requerer qualquer benefício durante o período citado no artigo anterior, a aposentadoria por invalidez somente será cessada para a concessão do novo benefício após cumprimento do período de que trata as alíneas B do inciso 1 e A do inciso 2. Ou seja, gente, olha só, se por acaso eu tiver que entrar em benefício de novo, como é que vai ser isso? Como é que vai se dar isso? Ah, Anderson, ele falou aqui da linha A do inciso 1, da linha B do inciso 1 e da linha A do inciso 2. Olha só, a linha B do inciso 1 é aquela de quantos meses forem nos anos. Então, se naqueles 4 meses em que eu ainda estou recebendo a aposentadoria por invalidez, eu tiver que entrar em outro benefício, eu tenho que esperar acabar esses 4 meses para depois eu entrar em novo benefício. Nesse caso aqui, da linha A do inciso 2.
Eu tenho que esperar terminar esses 6 meses para depois entrar no outro benefício, tá? Então, olha, se o segurado requerer qualquer benefício durante o período citado no artigo anterior, a aposentadoria por invalidez somente será cessada para a concessão do novo benefício após o cumprimento desses períodos. Então, cuidado, é aqui tantos quantos meses forem os anos, e aqui os primeiros 6 meses. Termina esse período primeiro, termina esses períodos primeiro, e depois entra em novo benefício. Tudo bem? O segundo benefício é a aposentadoria por idade. Bom, por que o benefício é a aposentadoria por idade é conferido ao segurado? Porque ele já tem uma idade avançada. Então essa idade avançada não lhe permite, na maioria das vezes, trabalhar, né? Então o benefício ele é dado para substituir o salário de contribuição da pessoa que tem idade avançada. Não quer dizer que ela não possa continuar trabalhando. Óbvio que ela pode, mas o benefício é dado para aquele que já atingiu a idade avançada. Que idade avançada seria essa? 65 anos homem, 60 mulher. E eu tenho diminuição de 5 anos para o trabalhador rural. Que rural? O empregado rural, o trabalhador avulso rural, o trabalhador eventual rural, o segurado especial e o garimpeiro. Esses 5 se beneficiam da regra dos menos 5 anos. Bom, a aposentadoria por idade ela tem uma carência, não é isso? De 180 contribuições. E a RMI é de 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições, máximo de 30%. Uma outra situação referente à aposentadoria por idade é a questão da DIB, data de início do benefício. O número que vocês vão gravar para esse benefício é 90. Já já eu vou explicar por quê. Bom, outro ponto interessante da aposentadoria por idade é em relação à aposentadoria compulsória. É possível a aposentadoria compulsória na aposentadoria por idade? Sim. A empresa requer a aposentadoria do seu trabalhador, do seu empregado, desde que presente os requisitos. Só que requisitos são esses: a carência de 180 meses e 70 anos de idade, se homem, 65 se mulher. Tá? Tem que ter esses requisitos. Difere um pouquinho dos requisitos ordinários. Tá? Então, tendo esses requisitos, a empresa pode requerer o INSS a aposentadoria compulsória do sujeito. Então vamos aqui, por idade, artigo 51. A aposentadoria por idade, uma vez cumprida a carência exigida, 180 meses, será devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, ou 60 se mulher, reduzidos esses limites para 60 e 55 anos de idade para os trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na linha A do inciso 1, J do inciso 5, incisos 6 e 7 do caput artigo 9º, bem como para os segurados garimpeiros que trabalham comprovadamente em regime de comunhão familiar. Bom, foram aqueles 5 que eu falei. Empregado rural, trabalhador avulso rural, trabalhador eventual rural, segurado especial e garimpeiro. Para efeito do disposto no caput, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua. Não precisa ter os 180 meses continuamente comprovados. Pode ser de forma descontínua, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá? No período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Então, essa questão do trabalhador rural, vocês pesquem em relação à imediatividade do período a ser comprovado. Pode ser de forma descontínua. Para efeito do parágrafo 2º, o cálculo da renda mensal do benefício será aplicado na forma do inciso 2 do caput do artigo 32. Bom, essa questão do parágrafo 2º também ainda em relação ao trabalhador rural. Aliás, do parágrafo 3º também em relação ao trabalhador rural, que está no parágrafo 2º. Ou seja, vamos ter o cálculo da renda mensal apurado na forma do inciso 2 do caput do artigo 32. Ou seja, eu vou calcular com base, naquela fórmula de salário de benefício e, consecutivamente, na forma do percentual da renda mensal inicial. Né? Artigo 52. É a DIB.
A aposentadoria por idade será devida ao segurado empregado, inclusive doméstico. Cuidado. Aqui o doméstico entra. Por invalidez, não. Lá na invalidez é empregado sozinho. A partir da data do desligamento do emprego, quando requer até 90 dias depois dessa. Olha só, 90 dias. Data do desligamento. Então, se o desligamento foi aqui, eu fiz o requerimento dentro dos 90 dias, a DIB é na data do desligamento. B, a partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo da linha A. Eu não tenho desligamento. Continuei a trabalhar, mas tenho os requisitos, posso me aposentar. Então, como não tem desligamento, a data do requerimento vai ser a data da DIB, do início do benefício. Ah, fiz o requerimento após 90 dias de desligamento. Data do requerimento. Então, aqui você vai tentar para o número 90. Tudo bem? Para os demais segurados, a partir da data da entrada do requerimento. Aqui não tem grandes situações. Então, para os outros segurados, os outros 4, né? Trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial e o segurado facultativo, a partir da data do requerimento. 53. A aposentadoria por idade consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso 3 do caput do artigo 39, ou seja, 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Artigo 54. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa desde que o segurado tenha cumprido a carência. Carência, um dos requisitos. 180 meses. Quando este completar 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 anos, se do sexo feminino. Sendo compulsória, caso em que terá garantido a empregada a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do inciso da aposentadoria. Gente, essa questão aqui, ela já foi questão de prova, ou seja, o sujeito foi aposentado compulsoriamente pela empresa, aposentou, foi desligado. A empresa depois pode recontratar? Sim ou não? Pode, não tem problema nenhum. Lembrem-se que é livre o desempenho do trabalho. Ele não vai ficar impedido de trabalhar. Está livre. Ah, mas ele pode voltar para a mesma empresa? Pode. Qual é o problema de não poder voltar? Ele pode voltar sim, não tem problema nenhum. Tá? Então a resposta seria a resposta positiva. Então a aposentadoria compulsória aqui no artigo 54. E com isso nós fechamos a aposentadoria por idade.